Segundo bloco, vamos lá. Nós fechamos o bloco anterior no artigo 19, crime pré-ter doloso. Agora, nós vamos avançar para o artigo 20, tá? Erro de tipo. O que diz o artigo 20 lá, pessoal? Erro sobre elemento do tipo, tá? Chamado popularmente de erro de tipo. Vamos lá, o que nos diz o artigo que nós temos que começar a interpretar? Nos diz lá o seguinte: erro sobre elemento de tipo, entenda-se erro de tipo, tá? O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo. Pessoal, entendam bem. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo. Ou seja, quando o agente cometer um erro de tipo, tá? Ou seja, ele interpretar que o crime que ele está cometendo não se caracteriza no modelo do qual se torna ele mais grave, ele pode até ter possibilidade de ter exclusão do dolo, tá? Mas não da questão do crime culposo. O que nos interpreta isso? O que nos diz essa chamada do artigo do caput? Tá? O erro de tipo faz com que o agente insira numa falsa percepção da realidade. Não é aquele erro proposital. Tá? Ele tem uma falsa percepção da realidade onde ele pratica um ato determinado que ele considera que poderia ser típico, ou diga-se legítimo. Tá? No intuito do seguinte, nós podemos pegar o autor do crime, ele não sabe, ou enganosamente, ele acha que aquela tipificação dele está correta. A ação dele está enquadrada em algum tipo penal. Tá? Ele inexistindo nenhum tipo de dolo. Tá? E nessa caracterização, desaparece a finalidade típica, tá? Tornando o crime culposo. Veja bem, vou explicar novamente. Ele tem um erro de tipo, por quê? Porque ele tem uma falsa percepção da realidade. Ele está tomando uma ação, agindo que aquela ação é a correta, ou para se defender, ou para defender o seu patrimônio, ou para defender alguém da sua família. Mas no fato real, aquela situação não é aquilo que parece. Mas ele não está agindo com a vontade dolosa. Ele está, por exemplo, agindo intrinsecamente agindo com a intenção de fazer algo que está dentro da regra. Tá? Se eu acho que eu tenho que defender a minha integridade física, eu vou lá e defendo porque a minha pessoa está em risco. Quando na verdade uma falsa percepção da realidade está me dando a entender que não, aquilo ali eu estou em risco, mas eu não estava em risco. Tá? E vocês vão entender logo agora na sequência. Então o que acontece? Vou pegar um exemplo para vocês. O sujeito dispara um tiro de revólver. Ele acha que na propriedade dele é um animal bravo. É um animal feroz que está vindo, que está matando muitos animais na vizinhança. Ele atira e acerta. E era o vizinho que tinha pulado a cerca para falar com ele. Não tinha feito a volta, que era muito longe. Então, o que acontece? Ele queria matar o vizinho? Não queria. Tá? Ele numa falsa percepção da realidade, ele no escuro, tá? Porque já tinha esse animal invadido a propriedade dele várias vezes, botando em risco a vida dos filhos pequenos, etc. Um animal feroz. E toda a vizinhança estava alerta com esse animal. E ele não imaginou que o vizinho fosse pular 1h a cerca ali para falar com ele. Né? Porque o vizinho estava indo normalmente lá também passar informação que o animal tinha sido abatido ou algo do gênero. E ele acabou acertando o vizinho. Tá? Bom, parte do princípio do erro de tipo. Por uma falsa percepção da realidade, ele matou o vizinho. Pergunto, ele queria matar o vizinho? Não. Tá? Ele confundiu, trocou as bolas, como diz o gaúcho. Ah, mas o vizinho estava errado, pulou a cerca. Essa nem é a concepção. Tá? A concepção é que ele agiu em erro de tipo. Ele agiu achando que estava fazendo algo lícito, defendendo a sua integridade física ou a integridade física da sua família, ou propriamente dita a vida. Tá? É um exemplo. Então, a falsa percepção da realidade incidiu sobre o elemento do crime de homicídio. Temos um homicídio? Temos. Morreu um homem, morreu o vizinho. Não podemos tratar como se não houvesse um homicídio. Mas não foi um homicídio com dolo. Tá? Não foi um homicídio com dolo, porque ele não matou dolosamente. Ele não queria matar o vizinho. E aí entra os parágrafos do artigo 20. O primeiro parágrafo traz as discriminantes putativas. O que nós temos que saber do primeiro parágrafo? Tá? O que diz o primeiro parágrafo do artigo 20? É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que existisse e tornaria a ação legítima. Perfeito exemplo que eu citei antes.
discriminante putativo. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado, ele agiu achando que estava defendendo a si e a sua família. Ele jamais queria matar o cara. O cara que pulou a cerca 1 da manhã, no escuro, sem dizer quem era, sem gritar sou eu, tá? Então, o cachorro latindo, então assim, ficava difícil mesmo, tá? Poderia esperar, eu vou esperar o animal chegar aqui na minha escada, na minha porta, eu atirei, tá? Então, um exemplo chulo, mas é um exemplo fácil de entender. Então, nesse caso, pode ser isento de pena quem supõe situação que de fato existisse. Ele supôs que estava agindo corretamente, baseado no que a lei permite, que ele se defenda. Tá? Discriminante putativo. Então, resumindo, o agente se confundiu. Tá? Ele achou que poderia agir em legítima defesa. Tá? Por isso que deu o caso que aconteceu. Outro exemplo clássico. O cidadão acha que está sendo assaltado porque assaltaram várias casas e aí ele pega... Entra um amigo dele, está entrando, ele pega, agride o cara, dá uns 2, 3 socos no rosto do cara. Não era o vizinho. A lesão corporal. Ele queria agredir o vizinho, não, ele achou certo que era o bandido, o ladrão, ou seja o que fosse. Deu no rádio, 2 assaltantes fugiram, estão entrando nas casas. Ele, opa, ficou esperando, era o vizinho. O amigo estava ali, que é da casa, já que entra e não avisa nada. Agrediu. Ele queria agredir? Não. Agrediu achando que estava fazendo algo lícito. Tá? Nós temos uma lesão corporal? Temos, se o cara levar adiante, mas não é dolosa, não foi com dolo, ok? Nós podemos configurar isso nas discriminantes putativas. O que diz o parágrafo 2º do artigo 20? Erro determinado por terceiro. Quando o terceiro incide no erro, quando o terceiro participa e muitas vezes provoca que o erro venha a ocorrer. Tá? O que diz o parágrafo 2º? Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Quando o terceiro efetivamente faz, ou facilita, ou proporciona, ou ainda pior, induz ou algo do gênero para que efetivamente o erro aconteça. Tá? O terceiro, ele determina que o erro será, quando ocorrer, ele será o autor imediato, tá? Enquanto quem praticou o imediato. Responde dolosa ou culposamente o terceiro pelo crime praticado pelo agente imediato. Tá? Vamos pegar um exemplo do erro determinado por terceiro. Médico ordena que a enfermeira ministre determinada substância tóxica no paciente. O médico sabe que aquela substância tóxica vai causar problema, tá? Vai matar, vai causar uma sequela, etc. Então, ele é o terceiro que vem a provocar o erro. Bota esse medicamento aqui lá. Não falou para ela o que era. Bota o medicamento. Ela está agindo, achando na confiança. Mas ela devia olhar. Bom, mas o médico pediu, né? Deu já pronto, misturado. Injeta lá esse intravenosa que eu separei para ele. É para isso, é para aquilo. A enfermeira vai lá na confiança e injeta. O cara morre. O médico, tá, vai responder dolosamente, no caso do exemplo que eu dei. Tá? Se fosse sem querer o erro, ele se enganou, seria culposamente. E a enfermeira vai responder culposamente. Em ela não sabendo, né, pessoal? Em ela não sabendo. Se os dois, por engano, os dois erraram juntos, o terceiro pediu e ela também errou, ambos responderão culposamente. Tá? Então esse é o erro determinado por terceiro, quando o terceiro incide efetivamente e faz com que ocorra o erro. O terceiro tem ação muito importante porque ele faz com que a ação secundária do agente imediato, que é quem faz, ocorra. Tá? O que diz o parágrafo 3º? Erro sobre a pessoa. Esse é o parágrafo 3º. O que diz lá? O erro contra a pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta de pena. Nesse caso, traz opções em que o erro contra quem foi praticado o crime não vai isentar de pena. Tá? Vamos dar um exemplo mais clássico. Eu trago para vocês. O que a lei, o que quer dizer esse artigo 3º para nós? Por exemplo, o cara eu quero cometer um homicídio contra o Zezinho. Mas eu acabo errando e acerto o Guinho. Tá? Mas então eu não vou responder por nada porque eu queria matar o Zezinho, não o Guinho. Não, senhor. Eu vou responder penalmente por homicídio como se fosse contra o Zezinho. Tá? Por quê? Porque eu agi com dolo, não vou isentar de pena nenhuma, porque eu queria matar. Eu me enganei, tá? Eu tive uma falsa percepção da realidade, mas nesse caso houve dolo. Tá? E, consequentemente, também a vontade de cometer homicídio contra o Zezinho. Tá? Então eu estou falando o seguinte, resumindo aqui do tipo da pessoa. Eu queria cometer um crime e cometi, mas o cara que eu queria matar está vivo. Não interessa. Eu matei alguém. Eu vou responder sim, tá? Pelo crime com erro de tipo, mas também posso e vou responder por ter sim tentado e planejado algo contra a pessoa que escapou. Então, nesse caso, resumindo, não vai ter como, baseado no artigo 3º, o erro contra a pessoa isentar de pena.
O que o parágrafo terceiro diz é o seguinte, ó, não tem como, num caso como esse do Zezinho, do Luizinho, ele ser isentado de pena, não, porque ele cometeu um homicídio. Ah, mas ele queria matar o professor Fabiano e matou o professor tal, não interessa. Houve homicídio, alguém tem que responder. Tá? Então, nesse caso, não houve falsa percepção da realidade. Ele se enganou porque enxergou mal, a coisa toda. Até podemos considerar como um erro, tá? Como efetivamente que ele confundiu as pessoas, mas ele matou. Portanto, a possibilidade de ele ser isentado de pena, tá? Como pode ser no legítima defesa, aí poderia. Ah, ele matou o cara que estava invadindo a casa dele, ele confundiu, ele matou um amigo e não era ladrão. Aí sim, aí pode até se configurar efetivamente com um abrandamento da pena, mas não assim, tá? Pessoal, questões, eu trago duas, porque esse tema é um pouco mais doloroso, digamos assim. Vamos lá. A primeira, analisando o erro de tipo, assinale a alternativa correta. A assertiva A. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. O erro sobre o elemento constitutivo legal do crime constitui o dolo. Exclui o dolo. Mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Tá certo, pessoal? O erro sobre o elemento constitutivo do crime exclui o dolo. Ou seja, se o crime se concretizou com um erro, ou seja, tornou mais grave, ou ele se constituiu através de um erro, ele matou o cara achando que era o bandido. Ele não queria matar o amigo. Ele matou o vizinho achando que era o animal. Não queria matar o vizinho, não. Mas matou. O que diz aqui? Exclui o dolo. Não tem dolo se ele não queria matar a pessoa. Tá? Mas, culposamente, ele vai responder por homicídio culposo, porque ele matou o vizinho que pulou a cerca de madrugada na sua casa, achando que era um javali. Sei lá o quê. Tá? A assertiva A está correta. Então nós temos mais 3 assertivas que estão erradas. Bueno, vamos ver por que estão erradas. Assertiva B. O erro de tipo se liga à verdadeira percepção da realidade do agente. No momento da prática de determinado fato considerado típico. Pessoal, errado. O erro de tipo se liga à falsa percepção da realidade do agente, não a verdadeira. Está errada por isso. Assertiva C. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime não exclui o dolo, mas não permite a punição do crime culposo. Errado. Exclui o dolo, mas permite a punição do crime culposo. Tá? E a D diz o seguinte, o erro de tipo se liga a uma falsa percepção da realidade do agente após o momento da prática determinada considerado típico do fato. Não. Antes, depois que considerou, não tem mais erro. Depois que eu matei, eu vou lá e atiro de novo. Não. Então, o erro de tipo se liga a uma falsa percepção da realidade antes do fato, não depois. Depois que ele praticou, não tem como, já está feito. Tá? Então, a assertiva D também está errada. Vamos lá para outra questão. Referente ao erro de tipo, marca a opção incorreta. Discriminantes putativas. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Perfeito. Ele age achando que está achando corretamente. Erro determinado por terceiro. Responde pelo crime terceiro que determina o erro. Perfeito. Ele ajudou o médico que pediu para a enfermeira administrar medicamento tóxico. Erro sobre a pessoa. O erro contra a pessoa qual o crime é praticado não isenta de pena. Exatamente. Não isenta de pena. Ele pode ter praticado sem querer, achando que estava fazendo a coisa certa. Mas ele vai responder nem que seja culposamente. E a letra D, que por óbvio vai ser errada, diz o seguinte. Erro determinado por terceiro. O terceiro que determina o erro não será autor imediato do crime. Erradíssimo. O terceiro que determina o erro, lembram? Pega o exemplo do médico e da enfermeira, vocês não vão errar mais. Ele será, sim, autor imediato do crime. O imediato é a enfermeira que aplicou. O imediato é ele que disse, injeta lá. Então está errado por quê? Porque o terceiro que determina o erro será, sim, autor imediato do crime. Tá? A assertiva a ser marcada como errada é a assertiva D. Pessoal, até o próximo bloco.